Queridos, show ou não show, eu sou a 10, tá no ar o Quinto Vento, tava falando fora do... Falou fora, totalmente. Tá no ar o Quinto Vento, podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às quintas pelo YouTube, também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco pelo nosso grupo de WhatsApp, é só você acessar o bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio sobre o tema da semana. Comigo aqui, o nosso produtor e nosso produtor e meu parceiro de bancada, Marcos Guerra. Tudo bem, Marcão? Salve, Adé, todo mundo nos agregadores, também no YouTube. Muito bom estar aqui e para falar de uma coisa que movimentou muito a semana atleticana e a última semana atleticana, que foram as contratações. Eu acho que eu não me lembro de uma coletiva com tantos jogadores do Atlético, foram 6 jogadores apresentados de uma vez só, e foi muito legal, a torcida está muito empolgada para esse começo de ano, mas a gente sabe, e essa empolgação é muito em virtude disso, que o Atlético não tem costume de fazer esses pacotões de reforços. Inclusive tem contratações até muito esquisitas ao longo da história do Atlético, contratações boas, que surpreenderam, que decepcionaram, que chegaram aqui com pompa e não deram resultado, ou que chegaram aqui sem nenhum cartaz e acabaram virando ídolos. Então hoje o programa é para debater as contratações da história do Atlético, as boas, as ruins, voltar um pouco no tempo, as diferentes, como Lothar Matthaus, quem lembra, Novak, Piekarski, diferenciadas, voltas de jogadores, enfim, vamos debater várias contratações da história do Atlético e eleger aqui as nossas 3 principais contratações, as 3 maiores decepções, a que mais decepcionou, né? As 3 piores, aliás, a que mais decepcionou e a que mais surpreendeu, não é isso? Exatamente, cara, e hoje eu tô de Pederneiras aqui hoje, eu que tô de Sasuke, então se ficar meio retardada a câmera, pra quem tá vendo no YouTube, peço perdão, mas é que a gente tá sem o nosso coisa aqui. Só um aviso rapidinho, outro aviso é pra você se inscrever no canal, você que tá assistindo esse programa aqui no YouTube, ou se você tá ouvindo também nos agregadores, na quinta-feira passada, hoje é o programa que saiu na segunda, na quinta-feira passada a gente fez uma live durante o jogo do Londrina. Eu tô falando no passado, mas a gente vai fazer a live no futuro. Tá? Faz sentido aí pra você, Marcão? A gente vai ter feito a live na quinta-feira e... Vejam lá, se você não assistiu, vejam e dê feedback pra gente, que a gente tem essa ideia de começar a fazer mais lives sobre jogo aí, umas lives diferentes pra você. Então se você gostou, já dá esse feedback pra gente. Lembrando pra você se inscrever também no canal e ajudar a Pacundê no apoia.se/Pacundê, ou apontar aí o celular pro QR Code que tá em cima da tela aqui, vou colocar no aberto, tá lá em cima do Marcão. E ajudar a gente, valores a partir de R$10 mensais, ajuda demais a gente tá realmente com a corda no pescoço aí por causa da pandemia e tal, mas eu sei que você vai tocar no seu coração, você vai ajudar a gente aí com valores a partir de R$10, apoia.se/Pacundê, ou ajude a gente com Pix também, você consegue mandar um Pix único aí, pix@pacundê.com.br. Então vamos lá, Marcão, quem que você quer citar primeiro aí da nossa... A gente fez uma lista grande pra gente citar rapidamente aí, relembrar, ver o que a gente lembra da época dos caras, e depois a gente faz a nossa listinha aí de favoritos ou não favoritos, Marcão. Tá, vamos em ordem, pela ordem que a gente foi lembrando. A primeira que a gente lembrou, Marco Ruben. Marco Ruben, pra mim, não está no meu top 3 melhores, porque a gente vai falar nomes um pouco mais pesados pra história. E também pra mim não tá nos surpreenderam, porque quando ele veio eu esperava muito dele e ele entregou muito. Pra mim é uma contratação diferenciada, o Atlético dificilmente faz movimentos nesse sentido de ir atrás de jogadores que são jogadores de nome, que poderiam ir para outros centros, mas preferem vir pro Atlético. Então pra mim o Marco Ruben poderia tanto ser top 3 quanto... que surpreenderam pra quem não conhecia a história dele, mas como eu já falei, eu esperava muito dele e ele retornou muito pra mim.
Eu já é ao contrário, eu não conhecia o Marco Ruben, não esperava nada. Eu tenho muito medo com o gringo que vem pro Atlético. Eu acho que a torcida se empolga muito fácil, tá ligado? Uhum. Eu acho que tem uma paciência e uma expectativa muito maior quando o cara fala espanhol. Então, quando o cara veio pra cá, fala, beleza, Ruben, a gente tá precisando, né, com a saída do Pablo. E, pô, ele se transformou aí num cara muito importante, não só pelo número de gols que ele fez no ano, que acho que foram 12, né, se eu não me engano. Foram. E só que pela importância, né, fazer gol em Recopa, fazer 3 gols no Boca, fazer um gol no Boca lá na La Bombonera. Então, acho que realmente, assim, eu não esperava nada dele e depois me tornei muito fã e gostaria que ele tivesse continuado, mas Deus escreve certo por linhas tortas, Marcão. Aí a gente foi pra o Everton, que pra mim uma das contratações que mais surpreendeu. Por quê? E eu digo por quê. O Everton, ele veio da Portuguesa, tá, ele foi destaque numa Série B, mas beleza, era uma Série B, e ele era um goleiro que quebrou o meu preconceito com goleiros de moicano. Porque pra mim, se o cara era goleiro e usava moicano, ele era automaticamente um horroroso. Mas ele acabou com esse preconceito. Minto, no começo dele no Atlético ele não foi tão bem. Ele saía meio mal do gol, levava uns peru, uma coisa ou outra. Então, eu acho que o Everton acaba surpreendendo por não ter chego com tanto cartaz e ter se tornado um cara historicamente muito importante pro Atlético, né? O Everton é excelente goleiro, foi campeão olímpico defendendo o Atlético, né? Obviamente na seleção, mas defendendo o Atlético. E é algo que daqui a muito tempo ele vai ser lembrado como goleiro do Atlético nessa oportunidade. Depois, obviamente, o Santos fez o mesmo feito, também vai ser lembrado, mas acho que é algo que é importante. Ele não viveu um período de grandes conquistas, ele viveu grandes conquistas atleticanas, mas eu acho que vale um voto de confiança, assim, até pra história. É um goleiro que representa bastante. Cara, concordo. Eu realmente também não conheci o Everton. Eu sou um cara, assim, cara, que, pra admitir pra vocês, eu não sou um cara que fica muito olhando os outros times, assim. Eu torço pro Atlético quando o cara é muito bom de um time, mas, por exemplo, conhecer o goleiro que foi destaque da Portuguesa não é uma coisa que eu sou tão ligado, assim, no futebol mundial. Então, eu realmente também não esperava, assim. Eu achei que o Everton, ele veio... Ele começou meio mal no Atlético, não sei se vocês lembram, assim, mas ele melhorou demais, assim, questão de saída de bola. E a gente tava num momento que a nossa... Como é que eu posso dizer? Nosso histórico com relação a goleiro tava muito ruim nos últimos anos. Então, eu tava com medo de me empolgar com o Everton aí, mas daí no fim ele fez a história que fez aí, realmente. Um cara que ajudou bastante e também não veio com tanta pompa, assim, né? Exato. O Paulo Baier, que é o próximo nome da lista, pra mim pode ser a contratação mais surpreendente. Será, inclusive. O Paulo Baier, pra mim, quando veio, não botava muita fé. Era um cara que já tava mais em baixa pro futebol, já tinha uma certa idade. E ele viveu, acho que um dos piores momentos de Atlético, assim, bem... Só brigava pra não cair... Rendeu bons pontos pro Atlético não cair e fez uma grande campanha, que foi a campanha de 2013, né? Que acho que dá pra citar como uma grande campanha. Teve o Brasileirão de 2010, que foi uma grande campanha também, mas 2013, obviamente, foi muito melhor. Então, pra mim, o Paulo Baier pode até entrar no debate de ídolo. Eu sei que depois de 18, 19, 21, agora é difícil a gente botar o Paulo Baier como ídolo, mas até então era um cara com muita identificação, que teve um fim melancólico. Isso é uma das grandes mágoas, assim, que eu ainda, se é que dá pra falar isso, que eu ainda guardo do Petralha, porque aquilo foi uma facada nas costas do Paulo Baier. Sobre a vinda dele, né? Paulo Baier, a gente meio que cai sempre na mesma conversa, mas sobre a vinda dele, ele já era um cara mais consolidado, né, no futebol. Ele começou no Criciúma, né? Ele era um ótimo lateral direito. E naquele momento ele estava no Goiás, já de 10, eu acho que ele era o capitão do Goiás também, então ele já veio, acho que, tanto que ele veio para tentar resolver o problema do Atlético de 2008, o Atlético de 2009, acho que 2009 estava caindo, ele veio para resolver o problema do Atlético e de fato ele resolveu o problema do Atlético, porque assim, você pode odiar o velho aí por mais que você queira, mas não dá pra não falar que ele salvou o Atlético sozinho praticamente em 2009, porque aquele time
tava pronto pra cair, e o velho chegou, trouxe um sangue novo aí e conseguiu fazer ótimos times. Então eu acho que ótimos jogos, ótimos gols, e eu acho que ele, como é que eu posso falar, cara? Eu acho que ele, porque ele podia fazer naquele momento ali pro Atlético, eu acho que ele entregou, sabe? Como o Marcão falou, o Atlético tava numa draga do caralho, e ele ficou de 2009 até o final de 2013. Ele conseguiu fazer uma ótima campanha em 2010, que até antes de 2004 foi a melhor campanha do Atlético. Acho que a gente tava até a última rodada ali, podendo ir para Libertadores. 2011 caímos com o Atlético, né, com Paulo Baier e tudo mais, e mais outros caras que a gente vai citar aqui. 2012 ele começou, ele fez um brasileiro mais ou menos, mas também ajudou muito o Atlético. Eu lembro daquele jogo que ele fez o gol lá em Paranaguá, com a cabeça sangrando e tal. Ele ajudou bastante o Atlético. Perdeu muito a posição para um cara que a gente vai citar também aqui, que foi o Elias, mas ajudou. 2013 dele foi mágico praticamente, mas como o Marcão falou, pegou um vice da Copa do Brasil e um terceiro no Brasileiro, que ainda é uma das melhores campanhas nossas, da história. Mas eu achei que o Paulo Baier pra mim tá nessas que talvez não tenha surpreendido, mas eu acho que respondeu à altura que o time precisava pra ele ali naquele momento. Só pra não se alongar, eu falarei um pouquinho mais do Paulo Baier depois. Morro Garcia, o próximo da lista. Obviamente, muito trágico o que acabou acontecendo na vida dele, falando com muito respeito, né? Porque é um negócio muito complicado, muito vai triste. Citar o jogador e sobre aquela época, né? Tanto que depois que ele saiu do Atlético, ele jogou muito bem, né? Continuou jogando muito no Godoy bem. Cruz, acho. Enfim, ele só não jogou no Atlético, a verdade é essa. E foi contratado a peso de ouro. Pra mim, uma decepção, assim, absurda. Eu botava muita fé, na época eu era mais adolescente. Botava muita fé no Morro Garcia quando ele chegou, principalmente quando ele faz aqueles 2 gols contra o Botafogo lá. Tava no meu cartola na época. Fiquei feliz da vida. Falei, esse cara vai deitar no Atlético, né? E no fim das contas não foi exatamente isso que aconteceu. Ele jogou muito mal, inclusive, e acabou saindo de maneira também bem melancólica, simplesmente escrachado pela nova diretoria que veio depois do Malucelli. E uma contratação que pouco se explicou. Se foi um erro de gestão, se teve lavagem de dinheiro no meio. O que aconteceu nessa contratação não se sabe. Mas foi aí, não me lembro se ainda mas uma das contratações mais caras da nossa história, né? Não é mais, mas foi... Eu não sei, não lembro agora de cabeça o valor. Mas eu acho que aconteceu o seguinte, era o Ibiapina na época, não era? Eu não me lembro quem que era. Cara, só sei que eu acho que o Malucelli falou, cara, vá lá pra resolver esse ano que tá uma merda. Você tem tantos milhões pra gastar e volte com o jogador. Ele foi pra comprar o Martinútil e voltou com o Morro. Que assim, o Morro não era um mau jogador, né? É importante que a gente fale isso. Ele realmente era um cara que jogava demais no Nacional, por onde ele passou, principalmente pela seleção, nas categorias de base, sempre foi um dos melhores. Mas, cara, quando você vem com um time que tava ali, o Atlético tava num marasmo do caralho, você vem como a maior contratação da história, cara, já aumenta demais a tua responsabilidade. E ele começou jogando bem, como a gente já falou, o time de 2011 era um time muito lazarento e ruim, e sobrou pra ele, cara, fez 2 gols, daí depois, assim, acho que metade do tempo que ele passou no Atlético, ele passou sendo achincalhado por todos os lados, né, acho até que... Virou briga política, como, né? Como você tem essa mágoa com o Petralha com relação ao Paulo Baier, eu tenho com relação ao Morro, porque eu acho que o jeito que ele foi tratado aqui, eu acho que como ser humano mesmo, né, ele entrou numa guerra política, ele foi... sobrou pra ele, né? Sim. E ali, ainda depois descobriu-se que ele era um cara que tinha vício em cocaína, então pra um cara que já tem essa predisposição aí, esse histórico, realmente o Atlético com certeza foi uma das piores coisas que aconteceu na vida dele, cara. Tem histórias de que ele não podia comer com os outros jogadores no CT porque não deixavam, sabe? Então, assim, é bem foda. E realmente foi
todo mundo esperava demais, porque o Atlético era um time fudido e gastou uma grana do cara e no fim deu no que deu. Eu acho só uma tristeza tudo que aconteceu na vida dele. E eu acho que a carga emocional dele ter vindo pro Atlético, dado o grande passo da carreira dele, né? Que o futebol brasileiro sempre é o grande passo da carreira, e não ter dado certo, com certeza afetou no desfecho de tudo. Então, é muito... Eu fico até triste de falar, mas sim, é uma das que mais me decepcionaram. Assim como o próximo menino da lista. Nesse aí eu acho que eu nem vou falar. Nesse aí eu vou deixar você falar e Deus que te abençoe, Marcão. Eu vou ser bem sucinto. Felipe Gedós, pra mim, é o maior vagabundo, que nem o Neto, é vagabundão, porque ele enganou a torcida, porque ele começou jogando bem, esse que foi o problema. Ele começou jogando bem, e daí a torcida do Atlético quase não é iludida, contratamos o cara peso de ouro, o cara que foi super destaque 2 anos atrás, foi pra Europa e voltou pro Atlético, mas... ele não repetiu a história de alguns outros bons jogadores, como o Pedro do Flamengo, que foi pra Europa e voltou. Ele era só o Felipe Gedós. E daí ele deu no que deu. O cara que vivia mais... E ele, o problema dele, o grande problema dele, é que ele realmente era vagabundo. Ele preferia mais a vida extra-campo do que a vida dentro de campo. Então, quando ele fez sucesso, teve aquele relacionamento esquisito lá com a Miss Coxa, e deu no que deu. Nunca mais jogou bola em lugar nenhum. E é isso. Cara, eu acho até que no Remo lá que ele tava jogando, ele até é bom, tá ligado? Só que é aquela coisa. Tanto que ele saiu do Atlético, ele foi pro Goiás, fez merda lá no Goiás, lembra? Sim. Que tava lá na concentração, estavam fazendo uma live, passou uma menina atrás lá e tal. Teve polêmica lá também. Mas quem me conhece aí sabe que eu amo demais o Gedós e peço perdão por não ter gritado mais o seu nome aí na Baixada. A torcida gostava. Vagabundo! É um vagabundo, eu acho um vagabundo. E daí passamos já pro próximo da celeridade aqui. Frederico Nieto, com direito a recepção em aeroporto e apresentação num púlpito montado na Buenos Aires. Eu acho que você tava lá? Dá pra citar os dois, não tava, era no meio da tarde, acho que eu tava trabalhando. Dá pra eu citar não os dois, trabalhava né? ainda, eu estava lá. Você estava lá, Nieto e Guerron, né? Os dois Nieto foram e Guerron. juntos. O Guerron era um cara mais conhecido, né, da torcida, por ter jogado no Cruzeiro e tal, principalmente por ter jogado na LDU, né? Comeu o cu do Fluminense, né, aquela vez lá no... Foi do Fluminense, né? Eu não me lembro, mas ele jogou bem contra os brasileiros. Ele fez um golaço contra o Fluminense na Libertadores. E esse a gente já conhecia mais e veio com pompa. E, cara, o Nieto entrou na apresentação dele com o púlpitozinho lá. Cara, tem algumas coisas que a gente lembra do Atlético, que nem faz tanto tempo assim, mas... Ai, meu Deus do céu. O Nieto era o Gairados da Baixada. Chovia, o cara, sei lá, ele evoluía. Virava o Pelé do jogo aéreo. Ele jogava de Havaianas, né, cara? Porque ele não sabia chutar. Ele fazia gol de... Se eu não me engano, ele fez o gol 1000 na história dos Atletivos. De cabeça? Frederico Nieto. Cara, ele, pra mim, ele é o jogador mais desbalanceado que eu vi na minha vida. Porque ele era um fenômeno na bola alta. Juro, ele era o Pelé da cabeçada. Ele não perdia uma no alto, ganhava todas, fazia gol, coisa arada. Mas o futebol é jogado muito pouco com a cabeça, né? Ele encostava 2, 3 vezes com a cabeça na bola durante o jogo. O resto era com o pé, e ele não tinha nenhum talento com o pé, e daí ele era horroroso. Mas o Guerron, pra mim, entra no... Não chega a entrar no decepcionou. Porque pra mim, eu não esperava tanto, mas ele veio com uma pompa a mais do que ele entregou, concordo. Mas eu não esperava tanto dele, porque lembrava, ele jogou no Cruzeiro 2 anos antes, sim. Então era mais fácil de lembrar de como ele rendia. Mas eu achei que ele entregou bem. Achei que ele não foi um jogador que nem o Gedós, por exemplo, que cagou totalmente, depois não jogava com ninguém. Não, o Guerron ele era titular sempre... participou de anos difíceis, caiu com o Atlético. Também pegou um time lazarento do Atlético. E vem muito dentro do balaio. Esse 2011 aí tem algumas contratações esquisitas, né? A gente vai falar de mais algumas ali pra frente. Mas eu não consigo falar muito mal do Guerron. Eu gostei dele, assim, com a camisa do Atlético. Acho que entregou o que dava pra ele entregar. Não ia muito mais que aquilo. O Guerron eu também, cara, também gosto dele. Eu acho que ele fez bons jogos pelo Atlético, ajudou bastante, jogou bem... paranaenses aí, teve um jogo lá que fez 250 gols contra o Criciúma lá na Copa do Brasil, e saiu escrachado do Atlético também, né? O Atlético gosta aí, o Petralha fez uma
uma nota. Até falei sobre isso, né, num dos últimos podcasts aqui, que o Petralha fez uma nota citando todos os erros que o cara tinha tido em campo nos últimos 3 anos. Não se faz, mas tudo bem. Sacanagem. Saiu aí, eu fiquei meio triste, eu gostava dele, né? Não acho que o Atlético tava tão bem assim pra... Inclusive tava mal pra se desfazer de um jogador como era o Guerron, mas nos tempos que o El Dinamita jogou no Atlético, eu gostei bastante e era bem, bem fã. Se tivesse camiseta com número naquela época pra comprar, eu teria uma 7 Guerron, com certeza. Guerron. Eu gostava também. Aí a dupla que veio, esses vieram pra jogar Libertadores, reforços de peso. Grafite e Carlos Alberto. Cara, o Grafite pra mim, eu botava muita fé. Muita fé. Eu vi aquele gol que ele fez no Wolfsburg até hoje, 10 anos atrás. Tá lá no Sport TV, vira e mexe e mostra o gol dele lá. Aquele gol absurdo que ele fez, aquela coisa simplesmente... Eu vi aquilo e falava, meu Deus, esse cara tá no Atlético. E daí ele entrou em campo. Meu Deus, ele entrou em campo. Cara, ele foi horrível no Atlético. Tava pesado, fora de ritmo. Tanto que rescindiu o contrato e falou, adeus. Adeus. Porque não dava, né? Não dava, ele não fez nada, decepcionou totalmente. E um ano antes o cara foi, tipo, vice-artilheiro do Brasil, fez gol pra caralho lá no Santa Cruz. Já feito quase 30 gols, eu acho. Jogou muito. E daí eu falei, porra, o cara vem pra resolver, né? Ele não dá nem pra falar que a bola não chegava. Porque teve um jogo contra o Flamengo que ele perdeu um gol dentro da pequena área, que eu falei, impossível perder esse gol. Não tem como, ele foi lá e perdeu, chutou na trave. Então, Grafite, um dos bum-bum-bums da história de contratações do Atlético. E o Carlos Alberto, eu achei que ele saiu também meio injustiçado do Atlético, porque ele tava começando a jogar bem, tinha acabado de acontecer aquele milagre de Apoquindo, que ele, eu acho fez que é o isso gol. aí que amoleceu o teu coração. Porque ele era vagabundo e ele foi embora do Atlético por ele ser vagabundo, cara. Tá, tipo, assim, o Atlético, eu lembro até que, não sei se fui eu, mas eu fui uma das pessoas que postou a foto dele, né? Ele tava machucado, o Atlético tava fazendo um jogo importante. Cara, foda-se, era fora de casa e tal, mas ele tava machucado, ele deveria estar em tratamento e tava na WS. Então, eu fui lá e postei mesmo, porque eu acho que ele... É que assim, cara, quando você... Não que eu acho que o Atlético, que o jogador não pode sair, o jogador não pode fazer nada e tal, depende do tipo da lesão e tal. Enfim, tem vários poréns. Só que quando você vem igual ele, que é um cara que... Porra, tem aquela frase do Mourinho, né, cara? Porra, ele foi campeão com 17 anos da Champions League, o Carlos Alberto. E ele sempre vai ter essa lembrança. Só que, cara, por onde passa é gandaia, é treta, fica falando um monte de merda. Então quando você já chega num clube aí que deve ser o 14º clube da tua carreira e todo mundo já sabe que você é assim, você tem que, no mínimo, ter mais cuidado do que os outros jogadores. Com relação a tudo. Com relação ao que você fala, se tá machucado, vai se tratar pra melhorar bem, pra não dar abertura. Então eu acho que esses caras, eles não... Ele, principalmente, ele não teve o menor cuidado e o menor interesse. Sim. Até eu acho que dá pra gente colocar um cara aqui na lista que não tá, que é da mesma pegada, que é o Adriano. Sim. O Adriano, só que o Adriano eu não acho que ele nem chega a ser uma... Ninguém esperava nada dele. Não esperava nada, daí que não veio nada mesmo, né? Tanto que ele tinha cláusulas de contrato que falava, cara, por favor, não saia na mídia breaco. O que aconteceu? Saiu na mídia breaco. Então, deu nem conversa, tchau e benção, obrigado, e o Carlos Alberto foi meio que a mesma coisa. Eu ainda acho que ele poderia render mais, mas ele realmente não tem como discordar. Vagabundo. Eduardo da Silva, o próximo nome da lista. Esse eu vou ser sucinto. O croata. Jogador de seleção. Veio com pompa, veio com tudo e não pegou no porco. Pra não falar que não pegou no porco, ele fez um gol no Milagre de Apoquindo também. Um dos gols foi primeiro, dele. Né? O primeiro, acho, de cabeça. Então, é isso. Eu me limito a falar isso. Não chegou nem a decepcionar, porque eu também não esperava muito, mas veio com cartaz e não fez bosta nenhuma. Eu não tenho muito o que falar do Eduardo da Silva não, cara. Também não gostava muito dele, não achava que ele ia ajudar, não tinha jogado nunca mais em lugar nenhum. E aqui ele não jogou também. Então, um grande abraço aí pro Eduardo da Silva. Obrigado. Que o Marlos não siga o caminho do Eduardo da Silva, porque a carreira é muito parecida, né? Exatamente. Ivan Gonzalez. Ivan Gonzalez é da Caveira, um paraguaio torcedor do Atlético.
Isso é muito curioso. O jogador torcedor, né? Que é aquele que a torcida ama, né? Que a gente tem esse ano aí, né? Que vamos torcer pra que se saia um pouco melhor que o Ivan Gonzalez, Eu né? tenho uma história. Eu quero só contar uma história. É um momento de glória agora. Conte a tua história. 2010, Ivan Gonzalez, Atlético e Atlético Mineiro. Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Atlético Mineiro na oportunidade. Eu vi ali na 116, ali perto da curva da Getúlio com a Buenos Aires. Vi o jogo ali, época do Fosso, muita emoção, futebol um pouco mais raiz. Não façam isso que eu vou contar, crianças. O Ivan Gonzalez fez um gol de voleio aos 47 do segundo tempo. A gente ganhou o jogo de 2-1. E eu, tomado por fúria e loucura, dei uma baita catarrada em Vanderlei Luxemburgo, no peito dele, assim. Pá! Daí ele olhou, obviamente, ficou puto, começou a xingar, olhar, assim, apontando pro segurança. E eu me escondi atrás de um indivíduo lá. E fui embora depois, que eu fiquei com medo de ser retirado do estádio e nunca mais ver jogo. Faça isso. Não façam isso. Eu me arrependi. Você era o meu pai, inclusive, nem sabe disso. Garoto, né? Você era um garoto, né? Eu era muito adolescente em 2010. Muito mesmo. Mas eu fui tomado por um sentimento de fúria ali. Um gol de voleio nos acréscimos e tal. Todo mundo se abraçando, pulando, fui lá. E fiz uma coisa que não deve ser feita. Mas foi divertido, tô contando aqui. Crianças não cuspam em pessoas, né? Por favor. Ivan Gonzalez, eu fiquei muito emocionado, cara. Eu confesso que eu quase chorei no dia do gol dele, cara. Porque foi ele tirou a camiseta. Eu acho que sim, ele tirou a camiseta. Lembra que ele mostrou a camiseta? Sim, mostrou a camiseta. Fiquei emocionado, cara. Que eu era um cara também que já fui mais romântico no futebol. E essa época eu era muito romântico no futebol. E falava, esse cara tá ali, ele é um de nós. Ele até era. Gol na Baixada. E se emocionou também. Mostrou a camisa. Como o Messi copiaria anos depois. Exato. Mas realmente, Ivan Gonzalez, eu acho que é o único gol dele na Mas ele até era um de nós, ele só era ruim. Então, ele é mais ainda parecido comigo, então. É isso. Aí o próximo da lista, Wesley, aquele que jogou nos Meninos da Vila, do Neymar, do Ganso, do Borges. Wesley era volante naquele time e no ano anterior, o que credenciou ele a fazer parte daquele time, fazer a dupla de volantes com o Arouca, foi um excelente campeonato brasileiro que ele fez pelo Atlético. Pra mim, o Wesley é o grande case, o primeiro grande case de sucesso de recuperação de jogador. Porque ele tinha ido pra Europa, não tinha jogado nada, tinha tido dificuldades, estava encostado no Santos, veio por empréstimo, se recuperou, foi vendido pra Europa de novo depois. Então, o Wesley pra mim... E ele mudou de posição no Atlético, né? Ele não jogava de volante, ele se tornou volante no Atlético e hoje tá esbanjando pouco futebol na Série B. Mas é isso, o Wesley pra mim foi uma contratação legal e um modelo que o Atlético consolidou anos depois, né, de recuperação de jogadores e até aprimorou esse modelo. Esse é o mesmo Wesley que a torcida do Palmeiras fez vaquinha pro Palmeiras comprar? Acho que é. Eu acho que é também. É ele. Ele jogou muito bem no Atlético, cara, eu gostava dele, ele chegou em 2008, se eu não me engano, 2009 ele fez uma dupla boa com o Paulo Baier ali também e logo depois começou a jogar bem e voltou pro Santos, né, então... Sim. Concordo que o Wesley foi um cara que a gente trouxe em baixa, ajudou o Atlético deu essa alavancada aí. Lógico que quando a gente fala ajudou o Atlético era numa época ruim, né? Vou citar várias vezes aqui que era numa época ruim, mas mesmo assim ele fez bons jogos ali, tem bons momentos pelo Furacão. Inclusive fiquei alguns anos depois pedindo a volta dele também, daí no fim nunca aconteceu e agora não quero mais, tá? Avisa aí, avisa lá. Não dá mais, né? Ele tá num time bem ruim, eu vi ele jogar esses dias, o Campeonato Paulista. Aí a volta do Cirino. Esse eu vou ser bem sucinto. Ídolo. Acabou. Ele não sai como ídolo em 2013, pra mim ele sai como um jogador bem vendido e com grande potencial de enganar a trouxa, que se concretizou no futuro. Inclusive esse podcast, se eu não me engano, é o mais assistido dos nossos. O Atlético é a maior engana-trouxa de todo mundo. Então, se você que não assistiu ainda você que não ouviu e não assistiu esse episódio, procure no seu agregador aí, que o Atlético é o maior engana-trouxa que existe no mercado mundial de futebol. Cabe um adendo de 15 minutos nesse episódio pra falar de Pablo. Exatamente. É verdade, a parte 2 no anexo. Mas pra mim o Cirino na volta dele foi ídolo e... acho que entregou mais do que a gente esperava, pelo título, pelo contexto, tudo.
Então, Marcelo Cirino. E olha, aceitaria de volta. Ah, mas ele tá encostado no Bahia, não joga há muito tempo. Cara, ele é nosso. Que é nosso ídolo. Pra mim, eu tenho 2 camisas com nome de jogador. Uma do Nicão e uma do Cirino. É isso. Cara, Marcelo Cirino, realmente a gente não esperava. Ele saiu daqui, jogou muito mal no Flamengo. Ele saiu daqui pro Flamengo? Sim, e depois... Jogou muito mal no Inter também. Inter, acho que nem jogou direito. E daí voltou aí, cara, voltou jogando muito bem, cara, muito bem pelo Atlético mesmo. No fim ali ficou como um 12º jogador, mais ou menos como era o Rony na Copa Sul-Americana. E ajudou demais e terminou, eu acho que terminou a passagem dele ali pelo Atlético, né? Não sei se vai voltar algum dia, mas com chave de ouro e realmente por esse lance, por ter ajudado o time... essa volta do Cirino, muita gente não esperava nada, muita gente era contra pelos últimos anos dele, mas no fim ele rendeu o suficiente aí para ter valido a pena. Aí o próximo da lista, Ederson, ou Eder Show, o último jogador a jogar pelo Atlético e ser artilheiro do campeonato, né? A primeira passagem dele, né? Primeira passagem. Ele voltou e depois jogou um Paranaense. Mas eu acho que as 2 passagens dele foram... A primeira, obviamente, muito boa, né? Ele foi artilheiro do Brasil e foi iluminado. Um ano que, jura, a bola batia na bunda dele e entrava. Era absurdo o tanto de gol que ele fazia. Jogou muito. E pra mim é uma contratação do Atlético que também consolida um outro tipo de contratação, que é contratar o cara ali na iminência de estourar em algum time, mas com algum litígio. Ele tinha um litígio lá no Fortaleza, o Atlético foi lá, acabou conseguindo tirar ele e deu super certo. Ninguém esperava nada, acho que esse não dá pra falar que esperava ser alguma coisa do Ederson, mas ele entregou muito, foi vendido e depois voltou ainda para jogar no melhor time de aspirantes aí que teve na história. Então o Ederson é um cara que sempre se mostrou muito respeitoso com o Atlético, Sim. muito gostava muito da torcida. Um cara muito tranquilo, né? Ele Também. sempre apareceu. E é engraçado, eu sempre gostei demais do Ederson, cara, muito mesmo, sempre fui muito fã dele, até tem uma camiseta escrito Eder Show nas costas. E... porque ele era um centroavante baixinho, né, cara? E ele, porra, da onde... Cara, é o chuta-chuta. Da onde que tava a bola, ele chutava, foda-se, quero ver fazer gol. Cara, e nesse ano de 2013 ele fez gol de voleio, fez gol de longe, fez gol de cabeça, fez gol de tudo quanto é jeito. Como o Marcão falou, acho que depois do Washington foi o único que foi artilheiro do Atlético no Brasileiro. Né? Até fez um hat-trick, queria cantar no... Lembro até hoje que ele fez o hat-trick naquele 5-1 contra o Vasco, daquele jogo de Joinville. E daí a Globo não deixou ele pedir música porque teve briga. Daí os caras ficaram meio que não tem clima pra música e tal. Coitado, tá? A Globo tá até hoje devendo uma música pro Ederson. Mas ele fez de tudo nesse ano. Gol de tudo quanto é jeito. Fez hat-trick, foi artilheiro. Então, realmente, cara, eu gostava muito do Ederson. Eu acho que a volta dele ali, ele ajudou também, mas concordei com a não permanência. Também eu achei que tava ok ali, o Ederson tinha mais chance de jogar mais em outros clubes. Foi jogador de uma temporada e também só jogou no Atlético, né? E ganhou um bom dinheiro, jogou no Japão depois, tá certo. Lothar Matthaus é o próximo nome da lista e pra mim esse daqui, ele foi um furacão. Chegou, não foi mal, não perdeu, nem empatou, só ganhou jogos. O time jogava legal, tá certo que era o Campeonato Paranaense, mas o que ele fez fora de campo foi coisa de Ronaldinho Gaúcho, né? O Matthaus é foda, né, cara? Porque, assim, eu era muito novo, né? Tem muita história aí pra contar, eu não sei. A gente até pode um dia escolher alguém aí pra trazer as histórias do Matthaus, de preferência alguém da mídia que tinha mais contato com, como é que eu posso dizer, os dois lados da história que aconteceu. Como que era o nome da... Delisier Teixeira. É isso aí. Então... trazer ela pra dar uma entrevista. Ela mudou o nome, agora é Delisier alguma outra coisa, ela mudou o sobrenome. Mas eu acho que ela não vai querer falar com muita vontade aqui. Mas, cara, o Lothar Matthaus um dos maiores jogadores da história da Alemanha, né? Um técnico também consagrado, né? Um cara muito famoso, completamente aleatório vir para Curitiba. Eu acho que o Petarha mandou bem, eu acho que ele fez certo, só que ele teve esse problema aí, né, com relação a relacionamento e tal, com o familiar, né, a gente vai pôr num eufemismo, o maior eufemismo possível.
E, inclusive até hoje ele fala que é um dos maiores arrependimentos da vida dele, que ele gostaria muito de treinar o Atlético de novo, né? Hoje em dia acho que ele é... Foda-se. Não, também. hoje em dia ele acho que é até comentarista de TV e tal, já tá mais velho e tal. Mas ele tem esse arrependimento e foi uma história curta, mas que deixou um gostinho do quero mais, né? Mas é completamente aleatório. A gente esperava muito dele, ele começou a entregar, mas daí foi embora. Então eu não sei se entra na decepção, se entra na... Porque ele fez, de fato, o que a gente esperava, principalmente com relação à mídia, né? A gente comentando. Mas Lothar Matheus aí tá na história do Atlético. Esse entra mais pela curiosidade, né? Exatamente. Aí os próximos, Piekarski e Novak, que também extremamente curioso, mas esse ainda jogaram, né? Teve toda a questão do Piekarski, né? Que teve aquela doença. O Novak. O Piekarski é vivo. O Piekarski é vivo, desculpa. Confundi. O Novak teve a esclerose múltipla, né? Isso. Ele teve esclerose múltipla e tudo, acabou falecendo muito novo, mas foram jogadores que vieram e deram um retorno técnico. Eles jogaram pelo Atlético, jogaram bola mesmo, então não ficaram pouco tempo, não vieram pra enganar, que nem o Abdullah Al-Kamali ou essas coisas esquisitas. Esse aí tem uma história especial com o Marcos Guedes, mas o Novak e o Piekarski, cara, eu acho que foi a abertura da era Petralha de contratações aleatórias e impressionantes, né? Os dois eram bons jogadores, cara. O Atlético teve a manha de trazer os dois, né? Eu acho que, se eu não me engano, até o Piekarski jogou mais do que o Novak pelo Atlético. O Novak, como o Maicon falou, morreu assim alguns anos depois. Acho que, se eu não me engano, eu posso estar... A gente pode até fazer um programa sobre ele. Acho que ele tinha 26 anos, uma parada assim, bem novo mesmo. Mas o Piekarski vira e mexe, fala sobre o Novak, fala sobre o Atlético, fala sobre a história deles aqui. E foi um ano muito legal, assim, era um ano de completa ascensão do Atlético, né? Com relação a tudo, né? Com relação à mídia, com relação a futebol, com relação a torcida. E eu acho que deu certo. Essas duas aí foram aleatórias e certeiras do início da era Petralha aí no Atlético Paranaense. Essas aleatórias pela questão dos caras serem de fora, né? Serem estrangeiros. Sim, e pelo tamanho do Atlético no momento. Também. E a gente tem umas outras aleatoriedades, por exemplo, que não estão na lista, mas Djalma Santos, Bellini, esses caras que eram tipo gigantescos e vieram jogar no Atlético, sabe Deus por quê? Então, mas enfim, Novak e Piekarski. Aí, Aloysio Chulapa. Diferenciado. Esse a galera nem lembra que ele jogou no Atlético, porque ele joga o Mundial e dá assistência do gol do título do São Paulo. A galera que não é Atlético. A galera que não é Atlético. O resto, ou seja, todo o resto, do mundo, né, acho que ele jogou aquele ano inteiro no São Paulo e na real ele só jogou o Mundial no São Paulo. Inclusive ele não saiu nem do Atlético pro São Paulo, ele foi para um time ao Ittihad e depois ele foi pro São Paulo. Então teve uma transferência esquisita assim nesse sentido, e ele terminou o ano jogando pelo São Paulo e foi muito bem, né? Foi muito bem. Ele fala que o Rogério Ceni pediu pra ele ir, né? Porque o Rogério Ceni jogou contra ele na Libertadores. A torcida do Atlético lembra, porque realmente essa dupla aí foi a dupla que fez a gente chegar, né? Lima e Chulapa. Os 2 gols lá na Vila Belmiro. Exatamente. Obrigado. E muita gente não lembra que ele jogou aqui, mas realmente foi um cara que também ascendeu com o Atlético e depois virou um dos maiores ídolos da história do São Paulo pelo... É engraçado, né, cara, que o Chulapa, ele não é um primor de jogador, né? Não é um cara habilidoso, a palavra que eu tenho. Só que o tapa que ele dá na assistência pro Mineiro, né? Sim. Cara, ele dá um 3 dedos, cara, que eu acho que ele nunca mais deu na vida dele, cara. E daí foram campeões ali E ele metia gol, né? Ele era artilheiraço. E ele fez vários gols nessa Libertadores pelo Atlético, ajudou muito. Ele acho que arruma o ataque quando ele entra, porque ele chega ali na metade da primeira fase, ele não jogou desde o começo. E quando ele tem condição de jogo, ele recupera a posição, jogava com a 14, acho. E jogou com o Lima ali, que foi a grande temporada da vida do melhor Lima. Pior dupla de ataque da história do Atlético. Da história do Atlético. E daí tem um outro cara aí que jogou nessa Libertadores, não jogou? Jogou. O Diego, o goleiro, que pra mim é uma das grandes contratações. Ele é um dos grandes goleiros da história do Atlético. E a gente tem o Santos e o Everton, que viveram um momento melhor também midiaticamente, mas o Diego pegava muita bola. Com qualidade, né? E ele veio do Juventude, ele tava em alta. Ele podia muito bem ter ido pra um Corinthians, ter ido pra um Palmeiras, um Flamengo, e ele veio pro Atlético. O
que torna a contratação mais legal, né? Porque ele tava jogando bem no Juventude antes de decair de rendimento e voltar. E ele, pra mim, é um dos grandes nomes no gol atleticano. Eu gostava muito dele. E jogou anos e tinha muita identificação na torcida também. Muita gente gosta do Diego, cara. Muita gente gosta do Diego. Eu tô de olho numa camiseta, cara. Vou falar aqui pra minha câmera aqui, ó. Tô de olho numa camiseta dele, cara. Faz anos que eu tô de olho. Que se Deus quiser eu vou comprar e vir usando ela aqui. Aqui ela tá um pouquinho salgada, mas tô querendo uma laranja da Libertadores. Mas realmente, ele era um ótimo goleiro, né? Participou dessa campanha aí. E realmente a torcida gostava bastante dele. Assim. Acho que até depois dele a gente foi ter um bom goleiro só com o Neto daí. É, exato. E daí o próximo da lista, não dá pra falar a mesma coisa, na minha opinião. Não. Galato. Grande Galato em tamanho, né? Mas em futebol, pra mim, ele era fraco. Vem também com uma certa pompa da Batalha dos Aflitos, um goleiro que foi muito bem no Grêmio e tudo mais, mas no Atlético tinha muitos defeitos. Acho que foi o pior goleiro que eu vi saindo do gol, assim, bola alta. Era um Deus nos acuda, mas embaixo do gol, pra não ser injusto, ele não era tão ruim, embaixo do gol. Dentro ali, ó, pegando bola embaixo do gol. O resto era péssimo e viveu um momento muito ruim da história do Atlético também, mais levava gol do que comemorava. Então, pra mim, Galato foi uma contratação que foi ruim, nem chegou a decepcionar porque eu não esperava nada dele. Marcão, vamos ter que andar rápido aí que a gente tá atrasado pro nosso outro compromisso, Marcão. Outro compromisso. Vamos falar rápido aí de uns caras. Madison é um cara que veio com muita pompa do Santos. Também tem muita história dele no CT, de cachaça e tal. Fez alguns gols, eu acho que ele a gente lembra dele aqueles 2 gols contra o Paraná lá, que daí ele foi expulso também, um cara que não se ajuda. Tiriça. Pra mim pode resumir assim. Cara, a volta do Jadson, que eu não aguento mais falar, que foi uma sacanagem da parte dele voltar. Eu acho que ele fez o nome que ele tinha no Atlético ele desfez completamente nessa volta aí, completamente ridículo. Vou ter que falar rápido, perdão galera. Bambu e Citadini. Excelente. Pra mim, grandes contratações. O Atlético roubou os 2 do Santos. E o Citadini retorno técnico, o Bambu retorno técnico e financeiro. Pra mim, contratações top 10. Ô, louco. Top Bambu 10. que foi pro Corinthians agora, né? Nicão tem um episódio... Acho que dá pra falar dos dois, Nicão e Thiago Heleno. Bom, o Nicão tem um episódio só do Nicão, que a gente fala do Nicão. Então você pode ir lá, dar play e ver toda a nossa opinião sobre o Nicão. Não vou me prolongar nele. E o Thiago Heleno, mais pra frente ali, tá no meu top 3 contratações da história do clube, junto com o Nicão e Lúcio Gonzalez, que pra mim são contratações assim muito acima da média. E o Thiago Heleno veio com certo cartaz, tinha feito um bom campeonato brasileiro no Figueirense e então continuou aquilo que já vinha fazendo excelente. Eu coloquei aqui meio que no fim aqui, Marcão e Elias, cara, que eram caras que vieram num ano do Atlético. O Atlético tava mal na série B. Tava mal na Série B. O Atlético precisava ali daquela contratação de agosto que o Atlético tinha como padrão do Atlético fazer um pacotão de agosto. Vieram os 2 e deram muito certo, cara. Não que eles sejam ótimos, gigantes jogadores, mas o Marcão veio pra fazer gol, fez bastante gol na série B. Virou meme, Marcão é caixa, tudo mais no Facebook. E o Elias também, cara, tomou a posição do Paulo Baier, que era um ídolo naquele momento do Atlético, tá? E deram esse retorno, né? O Atlético, graças a Deus, conseguiu voltar pra Série A, mas daí pra Série A era outra conversa, não tinha a menor condição deles continuarem. Exato, acho que resumiu bem. Pra Série B foram contratações excelentes e até um pouco surpreendentes pelo futebol desempenhado. Mas quando subiu pra Série A já miou. Acho que o Elias não chegou nem a ficar no elenco pra Série A em 2013, o Marcão ficou um pouco, mas não tinha condição, né? Ele pra Série A era fraco. Vamos lá, Marcão, são 4 categorias, né? O Marcão fez um top 3 de 4 categorias aqui de contratações, que são, Marcão? Top 3 melhores, top 3 piores, e daí eu botei a que mais decepcionou e a que mais surpreendeu. Boa, bora lá. Top 3 melhores, pra mim, Nicão, Thiago Heleno e Lúcio Gonzalez. A gente não falou do Lúcio, mas também tem um episódio só de Lúcio Gonzalez. Lúcio Gonzalez, que veio com uma pompa grande,
deu retorno técnico, tá? Você que fala que não, mas pode parar de pegar no pé do Lute aí, porque ele deu retorno técnico pro Atlético e vai dar muito mais ainda se Deus quiser. E os outros dois eu acho que nem tem o que dizer, né, Marcão? Os outros dois são aí gigantescos na história. Top 3 piores: Felipe Gedós em primeiro, Felipe Gedós em segundo, Morro Garcia em terceiro e Grafite em quarto. Eu acho que esse é o nosso top 3 piores. Exatamente, e concordo sem tirar nada. Maior decepção, Jade Show, porque vai se fuder, Jadson voltou velho, bichado. Se voltasse 4 anos antes, a gente queria muito, ia fazer total diferença. Voltou quando não tinha mais opção, teve que se oferecer pra jogar no Atlético, então um pau no seu cu. Com todo respeito, um pau no seu cu. E a que mais me surpreendeu, pode divergir, acho. Pra mim, a que mais surpreendeu foi Paulo Baier, porque eu me identifiquei muito com ele na época. A gente era muito carente de ídolos e pra mim, naquele momento, ele foi muito ídolo. Então é uma contratação que surpreendeu, porque eu nunca esperei que ele fosse ídolo, porque ele não chegou com tanto cartaz assim. Eu espero voltar aqui pra dizer que o Terans me surpreendeu, né? O Terans é um cara que todo mundo esperava muito e eu espero que ele seja um dos grandes meias do Atlético. Mas eu vou concordar com você sobre o Paulo Baier, né? Com essa questão, mas eu vou falar do Morro. Eu vou falar do Ruben. Tá? Porque o Ruben, ele veio numa oportunidade de mercado e, cara, a resposta que ele deu tão rapidamente pra um centroavante, eu não esperava. Eu, pessoalmente, não conhecia ele, tá? Não vou falar pra vocês que eu assistia aí. Fã número 1 do Rosário Central, sei todas as histórias do Renato. Não conhecia. E ele veio e ele, cara, o que ele fez na torcida do Atlético de praticamente se tornar um dos grandes ídolos naquele momento, acho que até pode ser até agora um dos grandes ídolos do pessoal aí, me surpreendeu demais. Eu fiquei muito feliz com a resposta que ele deu pro Atlético. Gostaria muito que ele tivesse ficado, mas vamos ver o que dá na vida dele. Exato. E acho que é isso, né? Acho que é isso, Marcão. Tenho muito medo de contratações em pacotão, tá? Eu não gostei dessa apresentação que o Atlético fez, porque as outras são meme, né? Se você procurar pacote e reforço do Atlético no Google, você não vai ter uma resposta muito boa das imagens, você vai acabar dando uma choradinha em casa, no banho, mas esperamos que esse ano seja diferente. Esse pacotão aí que eu não entendi porque eles mostraram todo mundo ao mesmo tempo. Deu uma resposta boa, né, Marcão? E sei lá, acho que o Atlético nunca faz isso. Tá mudando, já deu pra perceber que tá mudando. Mas esperar ver o que essas contratações. A gente, óbvio, fez esse programa quase 1 hora de debate, justamente pra vocês ficarem com esse hype aí dessas novas contratações, pensarem se vai dar certo, quem vai dar errado. Tomara que todos deem certo. Mas eu acho que boto fé que todos vão dar certo, porque prefiro que eles errem antes pra falar mal, né? Então vamos esperar os caras errarem pra gente falar mal, não falar mal de ninguém, tá ótimo. E aproveitar esse novo momento, principalmente a contratação de Marlos, que pra mim pode estar só no decepcionou, no surpreendeu, acho que não, porque eu espero muito dele. É isso, galera, obrigado, a gente volta aí, não sei o que vamos fazer de novo, que de novo o jogo é quinta-feira, 9h30, exatamente na hora que a gente faria a nossa live, que a gente gravaria nosso programa, mas com certeza você vai ter muito conteúdo aí durante a semana aqui no nosso canal, então se inscreva aí, siga a gente no Spotify lá, muita gente ouve, só a gente, né, eu sei que eu tenho falado muito do YouTube aqui, mas é só por causa das imagens aqui, essa brincadeira que eu faço, mas sigam a gente no Spotify, que o Spotify agora tá mandando também o sininho ali, então é bem legal pra você ouvir no carro, ouvir lavando a louça, o pessoal ouve muito lavando a louça, e fique com a gente, por favor, a gente vai continuar falando sobre o Atlético aqui até a gente não aguentar mais, tá bom, galera? Fiquem com Deus, muito obrigado. Quer mandar um abraço pra alguém, Marcão? No gravado eu não mando, só mando no ao vivo. Então tá bom, valeu, galera, um abraço. Perfect.